Eu vou conversar agora com Ana Carolina Cavalcante. A Ana é engenheira florestal lá do Viveiro Ambiental. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre mogno africano. Ana Carolina, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tudo bem. Ana, muita gente pergunta para mim quanto tempo demora para a gente fazer uso do mogno africano, assim, pronto para ir para a indústria. Quanto tempo gasta a partir do plantio? Então, o mogno africano ele tem um ciclo que pode chegar até 18 anos, né? 16, 18 anos. Só que podem ser feitos de desbaste para aproveitamento para uso comercial. Aí o que o produtor pode fazer, ele tem que fazer um inventário florestal e através desse inventário ele consegue saber quando é o melhor momento para ele poder fazer esse desbaste. Quer dizer, na verdade, não é chegar lá, plantar o mogno, botar no campo e vou cortar a hora que eu quiser, né? Não é bem assim, né? Não é. Existe uma norma, uma normativa que deve ser obedecida para fazer o corte para fins comerciais. Exatamente. Aí, por exemplo, a gente trabalha com o mogno ivorensis e o mogno senegalense. O caia ivorensis e caia senegalense. Esses mognos têm diferentes tipos de manejo. Então, você não vai tratar um plantio de caia ivorensis da mesma forma de senegalenses. Dependendo, precisa fazer uma desgalha. O desbaste, por exemplo, ele é uma ação que você tira a árvore para poder abrir espaço para outra que está competindo. Existe, por exemplo, em termos de mercado, falando em mercado agora, o mercado é garantido? Olha, o mercado do mogno africano é muito recente, né? É uma coisa muito nova. Então, está bem disseminado pelo Brasil, mas ainda está caminhando para saber exatamente como é que ele vai se estabilizar em preço no final do corte para quem está plantando agora. Quem já plantou está tendo um retorno considerável, porque como está tendo pouca madeira no mercado, então quem tem está tendo uma boa... E é uma madeira bonita, né, o mogno, né? Isso, o mogno é uma madeira nobre que a gente chama. É uma madeira nobre, né? Agora, qual é a espessura, depois de 18 anos, por exemplo, que eu plantei o mogno, qual é a espessura que vai ter essa árvore? Isso também é variável, exatamente. Depende do trato depende do trato, depende do solo, depende do desbaste que você pode ter feito, depende de várias coisas. Mas em média, assim, normalmente, quando é feita a coisa certinha, ele dá o que de diâmetro? Uns 30, 40 centímetros, mais ou menos? É variável. É variável? É difícil afirmar? É difícil afirmar por causa do tipo de manejo que vai ser feito. Sei. Então, pode ter uma fazenda que você fez um espaçamento bem maior, ele pode ficar com espessura muito mais né, bem maior, mais avantajada. Ou se você fez um espaçamento menor, tem a tendência dele competiu mais, teve menos luz, competiu no solo também, então ele pode ficar menos... Agora, eu posso fazer um consórcio, por exemplo, eu planto mogno, dependendo do espaçamento, eu posso entrar com milho, com soja, com pasto? Com certeza. Então, as pessoas estão utilizando muito hoje o consórcio, porque como é uma cultura de longo prazo, você não deixa aquela terra sem estar sendo trabalhada durante esse período todo. Ou então faz o plantio, dependendo do desbaste que for fazer, se for um desbaste sistemático, por exemplo, você pode abrir para entrar com consórcio depois. Só que aí demora mais tempo. Desbaste, você fala, é tirar aqueles galhos que aparecem, né? Não. O desbaste ele é a seleção das árvores que estão, dependendo do objetivo, que estão mais fracas, ou... então seria uma seleção natural. Uma seleção do engenheiro, depois do inventário, para fazer o manejo naquela área. Quer dizer, quantas plantas cabem por hectare, em 10 mil metros quadrados? 1 hectare de mogno, ele varia com espaçamento, isso Entendi. Aí. Então, mas normalmente, assim, o espaçamento normal que é utilizado? Um 4x4, se eu não me engano, ele cabe a são 1.200 1.200 plantas, isso, né? Isso. Tá. Aí eu plantei 1.200 plantas num hectare, e daí um ano foi observado, ou 2 anos, que tem muitas plantas que estão fraquinhas, não conseguiram desenvolver. Então é essa que vai ser feito o desbaste? Isso. E aí planta-se outra? Não, aí você deixa aberto para poder, as que já estão lá, desenvolverem mais. Porque você diminui a competição dentro daquele povoamento florestal. Entendi. Então as que vão ficar, que vão ter mais valor agregado, elas vão
vão poder desenvolver muito mais Entendi. com a retirada dessas. Ana, eu gostaria de pedir para você o seguinte, no próximo programa, quando você voltar, a gente poderia continuar falando sobre esse tema, porque tem muita coisa importante para falar sobre isso aí, e principalmente em dinheiro, custo. Pode ser? Pode ser, vamos conversar. Então tá bom. Ana, muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa, quando a gente vai falar novamente sobre mogno, ok? Obrigada. Obrigado, Ana. E depois do intervalo, você vai ver que produtores brasileiros de grãos aguardam por algumas definições de mercado. Para 2017, perspectivas para a economia do país e também para o agronegócio. Nós voltamos já.